Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar instalando dentro dessa nossa placa de processamento de energias biologicamente soadas, o empreendimento de dissoar elas nas transduções que o inglês instalou, que a linguagem e que as pessoas daquele continente instalaram e praticaram a organização dessas instalações por insistir em estar desenvolvendo a descarga enérgica para esse sentido de organização. E desorganizando isso, a gente vai tentar elevar o nosso conhecimento do português para desconverter para o inglês e subsequente criar treinologicamente contrações que satisfaçam os parâmetros esperados pelos particípios, pelos improvadores de detecção nesse idioma. E para continuar a instalar, hoje a gente vai instalar algumas palavras que são indicativas. Então, a grosso modo, são palavras que fazem assim, ó, aquele e aquilo, aquilo, isso, Então, elas navegam entre setas de verbalização, setas de oralidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa energia que faria uma seta indicando e a gente vai desimportar ela em um empreendimento desprogressivo de energia. E aí a gente vai desquantificar essa energia por vetores de emolduração rítmica. Então, não só a palavra tem a sua rima, mas também a pronúncia. Então, isso, aquilo, aquele, aquilo, aquela. Tá vendo? Então, esse é o lado legal da virtualidade. É a gente conseguir não só instalar esses quadros, mas navegar através deles, descarregando consentimento entre nós. Então, chega de mais conversa, vamos para instalação. E a instalação ela depende da atenção de vocês. Toda atenção consegue desproporcionar rendimento sensitivo, E aí a atenção que a gente tem consegue focar no universos semelhantes. Essas são as palavras que a gente vai transpor e gerenciar na nossa aplicação de placa. Então a gente vai instalar essas rimas aqui, e os diferenciais que elas têm de conexão. E aí nós vamos conectar elas a partir da passagem oral. E aí ela vai dar positivo ou negativo para informação que a gente vai transmitir. Então o que a gente vai ver hoje são essas palavras: does, that, these e those. This, that, these, those. Então é como se a gente tivesse um dedo, uma operação de dedo que é orgânica, E aí dentro dessa operação de dedo
Dependendo da ponta que a gente vai apontar, ó, do vetor de desapontar, ele vai chamar para frente, ó, ou para virtualidade, essas variáveis aqui, ó, these, those, that, this, né? Então aqui aparentemente tem um grau de proximidade maior, e aqui a gente tem outro grau de proximidade maior, e assim subsequentemente, né? Legal? E tudo isso está desorganizado para distração que a gente vai admitir com os nossos dedos. Mas os nossos dedos virtuais. Então apontar o dedo é feio, salvo a isso, né? Ação, né? Ou seja, a exceção, né? Exceção. É porque eu pus isso, porque o isso é o que geralmente essas palavras vão representar. Isso. Salvo é isso. Ação de criar com a voz o tom, o ponto que afirma com o parâmetro o dedo para aquilo desapontar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas palavras aqui, ó, para indicar um vetor em uma dada relevação ambiente que a gente está em exploração, em comunicação, em ingrediente, né? Você engrenar as pessoas a partir desse efeito verbal. Então vamos lá. This, that, these, those são demonstrativos pronouns. Pronomes demonstrativos em inglês. Então, demonstrative pronouns. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são usados para fazer referência ou demonstrar a posição de um elemento durante um discurso. Então vamos lá. Ó, fazer referência ou demonstrar a posição de um elemento durante um discurso. Então, olha só. Este, esta, isto. Então tá mais perto, né? Esse, essa, isso, aquele, aquela. Então tá mais longe. Estes, estas. Então tá perto. Só que tá no plural. São vários nomes, né? Vários elementos. Those, these, those, those. Esses, essas, aqueles, aquilos. Então tá longe e tá no plural. São vários. Então pode ser grupo de pessoas, objetos. Para saber qual pronome demonstrativo deve ser utilizado, é preciso prestar atenção no número, singular e plural, e na distância do elemento referido no discurso em relação ao emissor da mensagem. O uso do this. This é usado para fazer referência a um elemento no singular que esteja perto do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase. Então tá vendo a mãozinha ali? This. Perto, né? Observe que no exemplo acima o elemento referido no discurso ursinho de pelúcia está no singular. Está perto de quem emite a mensagem.
Vamos ver alguns exemplos. This house is old. Então, isso aqui é muito usado, mas é muito usado mesmo. É mais usado do que os produtos utilizados em brechós, né? Que a gente encontra no brechó e tal. Porque brechó é lugar de vender coisa usada, né? Então é mais usado, porque é muito usado, né? Olha só, this. A gente está sempre utilizando elementos do ambiente para poder afirmar, argumentar a nosso favor. Então a gente tem os argumentam, né? Então esse argumento é sólido, consegue criar uma sensação sólida. Então o this, ele meio que bate argumentando algo sólido, né? Então olha só, this house is old. This house is old. Esta casa. This is my telephone number. Então este é o meu. Isso é meu telefone. This bike is mine. This is my brother David. This store opened yesterday. This story. This is bottle opener. This is a bottle opener. Isto é um abridor de garrafas. É uma palavra nova. Bottle opener. Opener. This is a bottle opener. Então, meio que consolida, né, um dado em determinada conversação. Agora, o that, esse objeto, ele vai para mais longe. O significado de that é esse, essa, isso, aquele e aquela. That é usado para fazer referência a um elemento no singular que esteja longe do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase. Então, ó, that, aquele, aquela, não, isso, esse, isso, essa. Vamos ver alguns exemplos. That. Agora a gente tem a diferença, o at. Aqui a gente tem is, does. That house is as old. Aquela. Então antes era esta, agora é aquela. Então viu como que um at, né? Uma diferençazinha aqui, ó. No sufixo, no radical, né? Eu não sei, eu acho que a gente pode falar radical sufixado, né? Sufixo. Porque é como se fosse assim, ó. Era como se fosse um raio que está sufixado em um padrão. Então a gente já tem um ângulo discervindo essa palavra, né? Fazendo a contração. Uma pequena mudança muda a velocidade da pressão que a roda ou que a palavra faz na boca. Oralidade. Então olha só, that house is aquela.
também para essa também, ó. Aquela, essa, esse, aquele, esse, isso, ó. That is my bike. That is my bike. É a minha bicicleta. Essa é a minha bicicleta. Não, este é o meu. É a minha bicicleta. Não, esta bicicleta é minha. Não, essa bicicleta é minha. Mas essa é a minha bicicleta. That car is mine. That car is mine. That is my brother David. That restaurant opened yesterday. That is an old watch. Isso é um relógio antigo. That is. Então, adverte muito uma sensação. É correspondente, né? Tem uma certa correspondência oral, sináptica. Diferença entre this e that. Tanto this quanto that são usados para fazer referência a um elemento no singular. A diferença entre o uso de um e de outro é que this é usado quando o emissor da mensagem se refere a um elemento que está próximo dele, e o that é usado quando o emissor da mensagem se refere a um elemento que está distante dele. O uso de this, né? This é o plural de this. Então agora a gente tem o plural que é o is. This é usado para fazer referência a elementos no plural que estejam perto do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase. Então a mesma coisa, né? Só vai acrescentar mais elementos. Observe que no exemplo acima, os elementos referidos no discurso ursinhos de pelúcia estão no plural, estão perto de quem emite a mensagem. Então, para consolidar a utilização, a gente vai pegar esse e vai pegar esse aqui, ó, e já vai tomar uma nota maior. Admitindo que é a mesma variação. Vamos lá. A diferença entre these e those, tanto these quanto those são usados para fazer referência a elementos no plural. A diferença entre o uso de um e de outro é que these é usado quando o emissor da mensagem se refere a elementos que estão próximos. Então a mesma coisa. E those quando elementos estão distantes. Então aqui, ó, estas, e aqui a gente já vai ter deixa eu só pegar esse aqui, ó. Aquelas, estes, essas. Então, this house are old. This house are old. Those houses are old. These are my new tennis shoes. Those girls are my students. Essas meninas são minhas alunas. Estes são os meus tênis. Essas. This bike are mine. These are my brother David and Daniel. Esses são os meus irmãos David e Daniel. These stories opened yesterday.
These bottles are empty. Essas garrafas estão vazias. Então essas garrafas estão perto, né? Então o lado tonal diz muito. Agora vamos ver esse aqui, ó. Whose books are those? De quem são aqueles livros? Whose are those? Whose books are those? Those factories opened yesterday. Essas fábricas abriram ontem. Those are my brothers David and Daniel. Esses são meus irmãos. Só que agora eles estão mais longe, né? Does. Então é basicamente isso. O vídeo de hoje ele é só isso mesmo, né? A gente tem outro artigo aqui que também explica, ó. This is a store. E aí a gente tem alguns exemplos. E agora a gente tem o That is a star. Aquilo é uma estrela. Então a única diferença dos pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, é a proximidade e o lado singular e plural, né? Então é basicamente isso, né? É o lado vetorial que a gente vai proporcionar no sentido de unir universos, né? Só que a gente vai tirar a mão e vai usar a fala. E aí a gente vai utilizar o this, that, this, that, those, né? That this, that, these, those. É porque a pronúncia é thus e these. Thus, that, these e those. E aí é basicamente isso, né? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui.